Vamos honrar com quem está aqui desde o início. Vamos começar. E aí, quem chegar depois pode assistir, né, a gravação da reunião e tudo. Mas vamos honrar, né, quem está aqui, quem cumpriu o compromisso. Então, gente, deixa eu só ver se eu consigo, só antes de eu começar, ver se eu consigo tirar que eu tenho que ficar, senão vai ficar toda hora aqui tocando e me pedindo para adicionar pessoas. Acho que eu consegui. Acho que agora já vai ser direto. Não vou precisar de ficar adicionando, não. Senão toda hora eu vou acabar me desconcentrando para adicionar. E sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí nós vamos começar com o desafio da Páscoa. Deixa eu só colocar aqui no modo de apresentar para ficar maior para vocês. Então, gente, é o desafio da Páscoa, né? A aula é de 1h30, esse mini curso, e o objetivo dele é ensinar como transformar conversas de WhatsApp em encomendas, em apenas um dia, sem precisar de aparecer. Então, tá todo mundo vendo aí certinho? Tá todo mundo conseguindo? Tá? Ah, joia, beleza. Quem quiser também escrever no chat, tem, né, aqui do lado, eu já vou deixar o meu chat aberto, também tá aqui do lado, que aí fica mais fácil, né, quem quiser escrever alguma coisa assim, para todo mundo participar. Então, gente, quem não me conhece, né, algumas pessoas aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou Rafaela Alcântara, eu trabalho com vendas há mais de 20 anos, deixa eu já passar aqui, que tá mais fácil. Eu trabalho com vendas há mais de 20 anos, tive lojas físicas e depois, desde 2013, que eu estou no digital, e com loja física, com loja online. Depois eu fiquei, a partir da pandemia, eu fiquei só com loja online, né, depois da pandemia, e hoje eu me especializei só mesmo nas mentorias, ensinando as pessoas a como vender através, principalmente, do Instagram e do WhatsApp, e principalmente de forma orgânica, né, a gente sabe que hoje o anúncio pago, o tráfego pago, né, ele está cada dia mais caro, esse ano ainda teve mais um imposto, então, esse curso, inclusive, faz parte do Método Ouro, e é um método todo aplicado para vender através das vendas orgânicas, principalmente. Então, vamos lá, gente, que hoje tem muita coisa para aprender, hoje tem muita coisa para a gente ver e praticamente tudo em 1 hora. Então, o que nós vamos aprender hoje, né? Como transformar conversas de WhatsApp em encomendas de Páscoa em poucos minutos, né? Quem não quer, né, em um dia só fazer várias vendas e principalmente ter que já pegar a encomenda, né, antes mesmo de... gente, não deu certo, vou ter que ficar permitindo, mas bora lá. Então, né, quem não quer, antes mesmo de produzir, já pegar as encomendas de Páscoa, né, acho que é o sonho de todo mundo, né, já trabalhar, já pensando assim, vai evitar prejuízo, né, de produzir e depois não conseguir vender, aonde que acaba o lucro, né, ficando. Vamos aprender também o método de mensagens que faz clientes dizerem quero encomendar no WhatsApp, o que é muito importante, né, porque muitas vezes a gente faz os ovos maravilhosos, e aí na hora de vender trava, né, na hora de mostrar o produto, às vezes posta a foto bonita e fica aguardando. E o que a gente precisa? De realmente ter encomenda, né, a gente precisa de realmente ter o dinheiro entrando também, e aí a gente vai aprender isso hoje também. Como fechar as vendas dos ovos, né? Ovos que eu falo são os produtos de Páscoa. Eu sei que tem gente aqui que trabalha não só com ovos, mas biscoitos, né? Mas os produtos voltados para a Páscoa. Mesmo sem saber vender, então, e mesmo sem precisar de aparecer, né? Então, eu sei que tem muita gente que tem ainda, né, a trava de aparecer,
Então, esse método, ele é todo feito passo a passo para não precisar de aparecer. E Aline, que bom te ver por aqui, boa noite. Então, bora lá. Tem muita coisa para aparecer. Bom, para aparecer, desculpa, gente, tem muita coisa para a gente ver. Então, gente, uma das coisas, né, que eu fiz questão de colocar aqui, que às vezes a gente fica correndo atrás de um post viralizar, às vezes a gente fica correndo atrás, né, de fazer posts bonitos, mas curtida não paga boleto, né, o que paga boleto realmente são as encomendas. E aí, o que acontece muitas das vezes, né, a venda passiva, que é posta a foto, posta o produto, e fica ali esperando as encomendas, e nem sempre, né, as encomendas, elas chegam, e aí a virada de chave, né, hoje a gente vai aprender aqui a fazer a venda ativa, que é justamente criar um momento de compra. E aí, quando tem a venda passiva, acaba que fica sem pedidos, acaba rodando, né, no mês negativo, e aí só tem curtidas, não tem vendas, né? E aí aqui a gente vai chamar as pessoas mesmo para o WhatsApp, a gente vai gerar a urgência real e vai fechar as vendas antes mesmo de produzir. Tem que ser só antes de produzir? Não, né? Quem quiser já deixar alguns produtos, mas o ideal é fazer pelo menos um produto só, nós vamos chegar lá para tirar as fotos, quem quiser, mesmo sem aparecer, colocar os vídeos também, mas o ideal é que, para não ter prejuízo, né, para não ter custo de insumo e tudo, é produzir depois que vender. E aí a gente vai mostrar isso tudo hoje. Então, bora lá. Então, gente, para começar, eu vou falar aqui da lista de transmissão, por quê? A lista de transmissão, ela funciona como o convite perfeito. Como que é a lista, né, de transmissão? E antes de eu entrar aqui na lista de transmissão, vou só comentar quem chegou depois, os slides vão ficar todos, não precisa de ficar tirando print e tudo, vão ficar disponíveis para todo mundo que ficar até o final da aula, então não precisa se preocupar em tirar print, essas coisas. Então, ficou até o final da aula, depois eu passo, né, os slides, e vamos ter um sorteio, daqui a pouco eu revelo aí qual vai ser o sorteio, exclusivo também para quem ficar até o final da aula. Então, não perde nada, fica aqui, porque vai valer muito a pena. Então, gente, aqui hoje até coloquei até as mensagens, né, de como passar e tudo. A lista de transmissão é aquela mensagem, né, que a gente passa, que ela vai individual, a gente cria uma lista, e aí, de várias pessoas, o ideal, inclusive, já vou falar aqui, o pulo do gato, é você criar a lista para quem já comprou, para quem, né, ainda não comprou, mas já conhece seus produtos, você já conversou alguma vez, porque a abordagem é ideal que ela seja diferente, né, e aí, para quem, né, já é cliente constante. Então, o ideal é ter aí pelo menos umas 3 listas de transmissões, e aí, mas a lista de transmissão, né, porque é diferente, você mandar uma mensagem no grupo, onde várias pessoas, né, estão vendo, e a mensagem individual, na lista, porque ali a pessoa se sente, né, privilegiada e tudo. Então, essa é assim que funciona a lista de transmissão. Só que, se a pessoa não tiver o seu número salvo, ela não recebe. E enviar link também por lista de transmissão, muitas vezes a mensagem também não vai para todo mundo, ou não vai para ninguém. Então, por isso que o ideal é mandar uma mensagem antes, falando para a pessoa salvar o número, né? Pode mandar mensagem falando mesmo, ou a partir do momento que a pessoa já vira seu cliente, ou já te procurou no WhatsApp, o ideal é você já pedir para salvar o número, que aí quando você for fazer, né, mandar novidade, fazer alguma campanha, muitas vezes a gente tem que avisar através da lista, antes mesmo de avisar, antes mesmo de colocar no grupo. Me conta aqui no chat, quem tem grupo já? Quem já tem grupo pronto? Coloca aqui para mim nas mensagens, só para me ter uma noção de quem já tem o grupo. Bora lá, decolar. Aí, a Elaine já tem o grupo. Vamos ver quem já tem o grupo, só para a gente, por quê? Essa mensagem, né, ela serve tanto para quem já tem grupo, quanto para quem não tem grupo.
Então, você pode formar um grupo também, se alguém não tiver grupo e precisar, né, de como que forma e tudo, passo a passo, depois eu posso enviar também. Depois é só me mandar uma mensagem lá no particular e eu mando tanto para Android quanto para o iPhone. Não, a lista de transmissão não é paga, Célia. A Célia falou que ela não tem, depois, se você quiser, eu te passo passo a passo. A lista de transmissão, na verdade, tem que ser pelo WhatsApp Business, né? Gente, o WhatsApp Business, ele é gratuito, e você não perde nenhum contato quando você vai passar, né? Você vai passar do pessoal para o WhatsApp Business. E ali você pode gerar catálogo, você pode fazer tudo gratuitamente. Aí a lista de transmissão vai estar, né? Depois, quem precisar do passo a passo também, eu não coloquei aqui nessa aula, mas eu posso mandar também no particular. E aí você cria a lista e manda mensagem, né? Aqui eu coloquei oi, eu coloquei o nome, mas como é lista de transmissão, é preferível colocar só a mensagem, oi, tudo bem? Porque como você vai mandar a mesma mensagem para várias pessoas, não tem como colocar o nome, né? A não ser se fosse a mensagem particular mesmo. Para passar a Páscoa, o WhatsApp me cobrou R$ 80 por lista. E o seu é o WhatsApp Business? Eu sei que a lista de transmissão, que estranho, o WhatsApp está bloqueando para algumas pessoas, porque, assim, o WhatsApp está banindo mesmo, gente. Então, assim, toma muito cuidado em passar mensagens e as pessoas não responderem, porque, às vezes, 5 mensagens que a pessoa não responde, o WhatsApp pode achar que você está passando spam e te banir. E uma das formas dele banir é a lista de transmissão, ou se uma pessoa denunciar. E aí, se a pessoa denuncia o seu número, você corre o risco até de perder o número. Então, muito cuidado, né? Sempre pede para a pessoa salvar o número e tudo, porque às vezes a pessoa até esquece, né, que tinha salvo aquele número. Esse de cobrar pela lista de transmissão, eu confesso que eu não sei, Célia, mas depois eu vou procurar saber. Então, gente, aí a primeira mensagem, né? Estou preparando algo especial para a Páscoa e quero te dar acesso antes de todo mundo. Posso te contar mais? E aí, a partir do momento que a pessoa falou pode, que a pessoa respondeu, né? Geralmente a mensagem sempre é positiva. Aí você já fala, você já tem um grupo, já fala, olha, vai ser no grupo de WhatsApp, e aí, né, já pergunta para a pessoa, não adicionem pessoas também no grupo de WhatsApp, sempre perguntem para a pessoa se ela quer participar, porque se você adicionar e a pessoa pedir para sair, ou mesmo a pessoa marcar, né, que ela não conhece e colocar como denúncia, você também pode ter o número perdido, banido, né, que a gente fala, sem contar que é muito chato, né, a pessoa, de repente, ela entrar num grupo, não saber, e muitas vezes a pessoa fica com receio de sair. Então, beleza, passou a mensagem, eu até coloquei aqui antes, então, quando eu falei, né, que o ideal mesmo é já sair daqui com a aula no passo a passo, a aula prática mesmo, hoje mesmo já começa a pensar no dia, a gente está aí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias da Páscoa, então já começa a pensar e já começa a mandar a mensagem para as pessoas, né, já avisando que vai ter um evento, porque esse dia ele vai funcionar como um evento, e vai ser tudo feito em um dia só. Então, aí quando tiver faltando uns 3 dias, né, para a data que você marcou, aí você fala, oi, vou abrir encomendas dos meus ovos, né, ou dos meus produtos de Páscoa, por um dia apenas, com uma condição especial. Posso te avisar quando abrir? Então, né, e aí se já tiver grupo, já vai falando também no grupo. Gente, mesmo quem já tem grupo, é importante mandar na lista de transmissão também, porque nem sempre as pessoas acompanham o grupo, e às vezes passa despercebido, né, então mandando no particular da pessoa, tem muito mais chance, né, desse dia ser um evento, é um convite, né, que a gente está fazendo, igual quando a gente faz um convite, a gente não convida com antecedência, às vezes a gente pede depois até para a pessoa confirmar, né, a presença dela, e mesmo confirmando, depois a gente não manda uma mensagem ali na semana, olha, passando só para, né, quando é aniversário, alguma coisa assim, para te lembrar. E aí a mesma coisa nós vamos fazer,
na véspera também, a gente vai passar uma outra mensagem por lista de transmissão. Lembrando que é amanhã. Amanhã é o dia especial, né? Vou abrir a hora com uma condição super especial, não esquece, né? E aí, nisso, as pessoas, vocês já estão também no grupo também, né? É importante estar levando as pessoas para o grupo de WhatsApp, que é lá aonde tudo vai acontecer. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. Então, gente, o dia de vendas, a preparação para esse dia. O primeiro passo, né, eu já até comentei aqui, que é escolher a data, pelo menos de 5 a 10 dias antes da Páscoa, para dar tempo de vocês produzirem, né, não adianta pegar a encomenda e não dá tempo de produzir. Eu até coloquei essa observação, prefira terça, quarta ou quinta. Segunda-feira, a pessoa está no início da semana, está na correria ainda, né, de se programar e tudo, então fica bem difícil ela focar num grupo. Sexta-feira, a pessoa já está em ritmo de final de semana, né, e fazer sábado ou domingo é muito arriscado, a não ser que você tenha muitos clientes específicos disso, o ideal não é fazer final de semana, né? As pessoas estão com cabeça em outras coisas, não estão com cabeça mesmo para a compra. E aí, divulgue pelo menos com 5 dias de antecedência, né? Comece a divulgar pela lista, igual eu falei no slide anterior, e anuncie como um evento, não como uma simples postagem. Não adianta você chegar no dia e começar a postar, né? É toda uma preparação de um evento. Eu gosto de falar que é igual uma live, né? Tem que estar começando com a preparação, se colocar spoiler, chamar nos status também, chamar também nos stories, colocar o link do grupo, ou coloque, né? Me chame no direct para saber como participar, mas é muito interessante colocar o link do grupo também, né, nos stories, e quanto mais pessoas tiverem com pelo menos de 30 a 50 pessoas, já consegue vender muito. Então, assim, não precisa de estar preocupando, eu preciso de ter, né, mais de 100 pessoas, não, com 30 a 50 pessoas no grupo já faz muita venda. E aí, qual que é o passo 2, né, da preparação, são as fotos e vídeos. Gente, não precisa de fazer foto muito produzida. O ideal é fazer com luz natural, mas um fundo limpo, né? Quando a gente fala fundo limpo, às vezes é uma parede, às vezes até um papel cartão bonito no fundo. O ideal é que seja a foto do produto, se for um ovo, né? Igual eu coloquei foto do fechado, já embalado, depois ele é aberto, principalmente se for recheado, né? Mostrando como que é o recheio. Se for fazer vídeo, faz o vídeo, né? Partindo o produto, isso gera desejo. Se não quiser falar no vídeo, não tem problema nenhum, coloca uma música de fundo, só mesmo, né? Para dar mais emoção. Não precisa de aparecer o rosto, mas tanto o vídeo quanto a foto, o ideal é colocar algum objeto ao lado, uma planta, uma flor, ou fazer segurando. Por quê? A pessoa, assim, ela tem uma proporção do tamanho, porque muitas vezes as pessoas, às vezes, escrevem, né, 100 gramas e tudo, mas as pessoas não têm a proporção, principalmente com a gramatura, do tamanho daquele produto. Então, o ideal é fazer segurando ou colocando um objeto do lado. E aí, se for gravar um vídeo, não precisa de falar muita coisa. O ideal, né, é falar como que é o produto, as quantidades que tem, principalmente, por que colocar a quantidade? Porque vai gerar escassez, né? E aí é colocar a quantidade real. Se tem 5, colocar, né, que vão ter 5 unidades. Agora, também tem o seguinte, você pode colocar as unidades daquele dia do evento, porque naquele dia do evento vai ter alguma condição especial, a gente vai entrar aqui mais para frente, e aí quem comprar no dia do evento vai participar, né, daquela condição. Quem não comprar, você pode, né, continuar divulgando o seu portfólio, continuar divulgando, não é cardápio que fala, a sua apresentação, né, mas sem essas vantagens do dia. E lembrar sempre, gente, já vou estar adiantando, lembra sempre que as condições é só no dia mesmo. E aí, né, até adiantei aqui um pouquinho, um valor especial do dia e as regras de compras. Então, gente, o ideal é colocar um desconto para o dia,
Não precisa ser um desconto grande. Vamos supor, um ovo que é R$ 42, coloca ele por R$ 38. Né? O cliente, ele já vê um diferencial nisso. Desconto, e o ideal é você colocar só hoje de tanto por tanto, para o cliente realmente ver que tem uma diferenciação. Ou então, pode criar um kit só para aquele evento, né? Ou vários kits. Por exemplo, já coloca o ovo, já coloca 2 ovos, quer ver? Um kit que fica super bacana. Um ovo de cada sabor, 2 ovos, um cartão na embalagem de presente. Isso vai aumentar a venda, que a pessoa que às vezes só ia levar um ovo, né? Ela já leva 2 sabores, já com cartão com tudo pronto. Ou então colocar, né, um brinde para todo mundo que comprar, uma caixa de trufa com 4 trufas, né? Não fica caro. Gente, né, já vê muito valor nisso. Uma outra forma também, né, de diferenciação nesse dia é colocar o frete, né? Como que vai funcionar o frete? Se vai ser gratuito só para quem comprar naquele dia, coloca a região do frete gratuito. Ou então coloca acima de tal valor, o frete vai ser gratuito. E aí, gente, está repetindo pelo menos 3 vezes. Gente, só vale hoje, só vale hoje. Quem já me acompanhou aqui em live, né, deve lembrar que eu sempre falava, só vale na live. E aí, gente, deixar as regras prontas, e as regras já, antes mesmo de começar, já colocar as regrinhas. Qual que é a regrinha? 50% no pedido, Pix ou Link, e 50% na entrega. Se o cliente, ele é sério, ele não vai importar de estar pagando antes, né? E você também vai evitar de acontecer da pessoa encomendar e acabar não ficando com o produto, né? Vai evitar desgaste aí para todo mundo. Gente, até aqui tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem alguma mensagem. Até aqui tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Enquanto isso, deixa eu tomar uma água. Ai, joia, Elaine. Obrigada aí pelo retorno. E aí, gente, uma das coisas, né, que a gente tem que pensar. Ah, obrigada. Se a pessoa não enviar o comprovante de pagamento, né, seja o link ou o Pix, nada de encomenda. Tem que deixar essa regrinha clara de as encomendas só serão confirmadas mediante o pagamento, né, mediante os 50% no pedido. E assim que a pessoa passar o comprovante, coloca lá, confirmado o pedido de comprovante. Gente, essas confirmações são todas no privado. O grupo vai estar aberto, né? Eu ainda coloquei CTA, é o comando que a gente é uma sigla em inglês, né? Onde a gente fala que é o comando de direção. Porque se a gente coloca só a foto ou não coloca o comando que a pessoa tem que seguir, muitas vezes a pessoa fica sem saber até como pedir. Então, assim, coloca sempre o comando, né, o CTA, com a pessoa querendo, ela falando, eu quero. E aí, coloca no grupo, vou te chamar no privado, ou chamando no privado, alguma coisa assim, e fecha, né, negocia ali, fecha tudo no privado. Uma para não expor a pessoa, e outra para deixar o grupo focado realmente nas encomendas. E aí, o link de pagamento à distância, deixei até aqui 3 opções, vou falar qual que eu particularmente acho que é a melhor, né? Que é a Mercado Pago, o PagSeguro e o Infinity O Mercado Pago e o PagSeguro são ótimos, já usei muito, mas hoje eles estão com as taxas mais altas. A Infinity é a que está tendo a taxa melhor e você consegue receber no outro dia, ou, né, tem um valor lá, você consegue receber até na hora. Então, hoje eu indico muito, não ganho nada não, mas eu indico muito a Infinity né, muito segura e tudo. Então, né, a que eu indico que vocês estarem usando. E aí, gente, o link também, baixa o aplicativo, ele é muito fácil de fazer, só que antes mesmo do evento, né, antes mesmo do dia, já faz isso tudo, para não acontecer de no dia do evento, tá tirando foto, tá baixando link, porque senão vai ficando, né, vai ficando puxado, e a organização vende,
né? A pessoa entrou ali, viu que está tudo organizadinho, ela vai comprar mais rápido. E a gente sabe que venda é emoção. Então, se a gente deixa passar isso para o cliente de desorganização ou então de demora, acaba que nos próximos eventos, né? Ou então até no pedido mesmo, o cliente acaba desistindo. Então, vamos lá. E aí, gente, o ideal também é ter um sorteio. Aí eu até coloquei aqui como fazer o sorteio no grupo. O sorteio, ele vai ser, né, uma ferramenta para engajar e ter mais pedidos. Então, o sorteio pode ser todo mundo que encomendar somente nesse dia, no dia do evento, vai participar de um sorteio. E aí, gente, pode colocar que pode colocar que a pessoa vai ter um cupom por pedido, por produto, né? Então, quanto mais produtos a pessoa comprar, mais chance ela tem de ganhar. E aí também pode colocar também uma outra opção, que é marcar uma amiga no grupo para ela ter mais uma chance no sorteio. Então, marca a amiga no grupo, né? Ou então pede para adicionar a pessoa ali no direct, a pessoa entrou, a pessoa marcou lá no grupo, né? Que foi ela que indicou, ela ganha mais o cupom. Assim, vai aumentar, né, o seu grupo, gerando mais pessoas, mais clientes, né? E aí, gente, quando for fazer o sorteio, o ideal é fazer ao vivo com o sorteador. Como geralmente a gente faz esse dia do evento 12 horas, né? Geralmente começando às 9 horas da manhã, terminando às 21 horas, e você ainda vai estar pegando encomenda. Se conseguir fazer no mesmo dia, marca para 10 horas, ótimo. Mas se não conseguir, já deixa o dia marcado, geralmente no outro dia, para fazendo assim, já colocando para o outro dia, vai gerar urgência nas pessoas em fazer o pagamento logo para poder participar do sorteio, né? Então, e aí abre o sorteador, filma ali o número para gerar confiança, né? Vai mostrar ali transparência de como que foi feito o sorteio e assim gerar confiança também. E aí, o que eu posso sortear, Rafa? A gente pode sortear um produto seu, né? Porque o custo para você vai ser mais baixo, é um marketing já do seu produto, né? Quem receber já vai estar conhecendo algum outro produto seu e tem um custo, né, mais baixo. Então, escolhe ou um ovo, ou então uma caixa de trufa, caixa de biscoito, né? Já tira a foto, põe no grupo qual que vai ser, já mostra também. E aí vai lembrando as pessoas, quem comprar somente hoje no grupo vai estar concorrendo, aí mostra, né? Colocar a foto lá, qual que vai ser o produto. E as estratégias, né, para o dia. Então, gente, chegou o grande dia, chegou o dia do evento. E aí, como que vai ser esse dia? Então, a abertura, né? Se você marcou para começar às 9 horas da manhã, gente, é um evento, então ele tem hora para começar. Então, marcou, coloca lá, né, a partir das 9 horas, uma mensagem bem animada, falando, né, que está iniciando, que quem quiser comprar, coloca com eu quero. E sempre, gente, na legenda, na hora que colocar os produtos, não precisa ser uma legenda grande, mas coloca o CTA. Gostou? Comente eu quero para garantir o seu. Coloque, se possível, a quantidade de produtos que você vai conseguir produzir, né? Principalmente daquele dia ou naquele valor, justamente para gerar a escassez, para gerar o gatilho de urgência. Então, colocou lá o primeiro pedido, anuncia, né, que os pedidos que são limitados, né, que a pessoa tem que estar fazendo durante o evento. O grupo vai estar aberto. E aí, não vai colocar todos os produtos de uma vez, não. Vai colocando os produtos aos poucos, de preferência, um produto a cada 1 hora, um produto a cada 1 hora e meia, e aí com foto ou foto e vídeo, o valor daquele produto, coloca uma legenda, né, com o valor do produto, a quantidade e a CTA, né, comente eu quero para garantir o seu. E aí tá, né? O tempo tá passando ali, e aí quando for de tarde,
uma pessoa já encomenda, né? Várias pessoas, se Deus quiser, já vai ter encomendado, mas aí pede autorização da pessoa e fala: será que eu posso falar que você já encomendou tal produto? E aí coloca lá no grupo: fulano já encomendou, já garantiu, né, o ovo, ou já garantiu os produtos dela da Páscoa. Por quê? Isso é uma prova social, né, que já tem pessoas comprando, isso vai gerar o gatilho, inclusive, de manada, que é a pessoa tá vendo que comprou, né, uma pessoa comprou e ela pensa assim: nossa, fulano comprou, vou comprar também, é coisa boa, né? Então, assim, tá mostrando a prova social também. E aí também, né, depois, principalmente depois do período da manhã, colocar também a urgência. O que que é urgência? É colocar, né, um dos produtos que mais estão saindo, ou então, né, coloquei aqui o exemplo, só restam 5 unidades do ovo de brigadeiro, né? Então, assim, é realmente uma escassez real, porque senão depois vai que uma pessoa quer encomendar, né, 10 daquele ovo ali, e se você falou, depois fica difícil, né, de voltar atrás e tudo, a gente tem que ter muita transparência e confiança. Então, colocar, né, a urgência também, à medida que for acabando, se acontecer de algum produto esgotar, ou que não vai conseguir produzir mais, colocar: ó, esse produto está esgotado, não consigo produzir mais dele. E começar a contagem regressiva na parte da noite. Então, faltam 2 horas, começa, se possível, até com 3 horas de antecedência, né? Aí vai colocando: faltam 2 horas para fechar esse preço especial, falta 1 hora e meia para você conseguir participar, né, do sorteio, e vai colocando, né, a contagem regressiva mesmo, até a hora que der as 9 horas, né, se for de 9 às 9, fechar o grupo mesmo e encerrar as encomendas. Por que que é importante você estar encerrando daquele formato a partir de 9 horas mesmo, né? 21 horas. Porque senão, num próximo evento que você fizer, você vai perder completamente se você continuar pegando as encomendas daquele valor ou participando do sorteio, esses negócios, vai ficar complicado das próximas vezes. Então, muito importante também, né, fazer o fechamento, agradecer quem participou e tudo, e aí, provavelmente ainda vai ter gente, né, ainda sem enviar o link e tudo, e aí já deixar o horário do sorteio agendado, ou se é no mesmo dia às 10 horas, ou se é no outro dia, né, com o horário marcado mesmo, e aí no horário marcado faz o sorteio e coloca no grupo também, né, que foi feito sorteio, print da tela e tudo. Gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa, né, que passou despercebido, que eu não falei? Tranquilo? Ai, que bom. Gente, alguém já fez algum evento desse tipo, algum evento parecido no seu grupo, ou, né, já fez live? A Célia, eu sei, né, que a gente já fez live juntas. Alguém já fez no grupo de WhatsApp um evento assim? Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. A Elaine ainda não, mas quero fazer. Gente, vende muito, é muito legal, é um dia super atípico. Aí a Aline falou que ela fez com o kit de degustação, vendiam 6, olha aí que show. Foi só o kit que você colocou, Aline? Esse dia eu não acompanhei. Show. Ah, até nesse checklist aqui, já vou até aproveitar e vou adiantar. Então, gente, não precisa de produzir todos os produtos que vocês fazem, mas, de preferência, né, colocar uns 3 a 5 sabores nas fotos, porque aí você pode falar, né, que tem, vamos supor, o ovo com recheio de pistache, Nutella, brigadeiro, leite ninho, né, mas pelo menos uns 3 com foto para a pessoa ver, mas não precisa de fazer de todos os produtos. Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, aqui é um checklist, né, do dia de vendas da Páscoa. Então, o que que tem que prestar muita atenção? Primeira coisa, né, escolher a data, divulgar com 5 a 7 dias de antecedência.
Criou a lista de transmissão, envia os 3 convites. Gente, por que os 3 convites? Para a pessoa frisar mesmo, né? Para a pessoa criar expectativa, para a pessoa lembrar que do evento mesmo. Criou ou ativou o grupo de WhatsApp para o evento. Então, gente, essa questão de quem já tem grupo é uma coisa muito séria. Por quê? Você tem que estar ativando o grupo. Inclusive, eu tenho até um curso, está na Hotmart, está gravado, que é justamente de grupos, né? Muitas pessoas comentaram, até através de pesquisa que eu fiz, que o grupo morreu. Então, gente, não adianta começar um evento do nada num grupo morto. Tem que se fazer primeiro, né, a ativação daquele grupo mesmo, e aí a ativação também é de pelo menos uns 3 dias de antecedência antes do evento. Senão as pessoas não vão nem estar abrindo o grupo, muitas vezes os grupos são silenciados, né, e muitas vezes, além de ser silenciados, ainda são arquivados, a pessoa não vai ver que teve aquele evento, ou então vai ver depois, e aí já, né, já perdeu o sentido do dia. E aí eu coloquei, né, que eu acabei de comentar, separou 3 a 5 sabores dos produtos para o dia, né, que é justamente as fotos, né, então, que não precisa ser feito antes, mas principalmente né, dos produtos que mais vendem, os carros-chefes não tem jeito, né, aqueles que mais saem são aqueles que a gente precisa de realmente ter a foto, ou então, dos que são novidades, né, para as pessoas mesmo conhecerem. Então, tirou as fotos e vídeos, né, de todos os produtos com antecedência, definiu o valor especial exclusivo do dia, se vai ser desconto, se vai ser kit, se vai ser... Gente, o ideal é sempre ter um pouquinho de cada, né, o cliente, ele gosta ali das coisas diferentes, ele gosta de ter um diferencial mesmo, para ele continuar, inclusive, no grupo. E inclusive, por que que a gente coloca ali de não colocar todas as fotos de uma vez só? Justamente para a pessoa se interessar em ficar vendo o grupo. E ali, quando ela tá vendo o grupo, e aí quando chegou de tarde, né, que tá mostrando as provas sociais, que tá gerando a urgência, a pessoa, né, ela tende, nossa, deixa eu comprar logo, senão eu vou ficar sem. E uma das coisas também muito importante é de lembrar as pessoas de quem elas têm que dar. Então, assim, tem um kit para a professora, né, o ovo para a professora. Na hora que for colocando a legenda, lembrar, né, tem o presente do afilhado, tem o presente da sogra, e aí, de acordo com os seus produtos, vocês vão falando, né, vamos supor que é uma caixa de biscoito decorado, né, esses biscoitos são ótimos presentes para dar para aquele amigo, aquela amiga ou amigo do escritório, Tô lembrando aqui da live da Célia, né? O bolo da vida, eu sempre citava para dar para a sogra, para dar para a mãe, né? Então, de acordo com aquele produto, né? Que principalmente a gente sabe que tem saídas para determinadas pessoas, lembrar, porque aí também vai lembrando as pessoas de quem elas, né, vão presentear na Páscoa, que depois é a coisa mais comum, é chegar no sábado, na véspera, a gente falar, não comprei de fulano. E aí, se a gente lembra, né, é nosso trabalho lembrar o cliente. Configurar, né, o link de pagamento, e não só o link, né, as regrinhas também da questão da entrega. Então, se for uma cidade, essa cidade vai ter o frete grátis, né, se for um bairro, né, quem é de Belo Horizonte e tudo, das capitais, quais bairros vão ter frete grátis? Ou então a pessoa vai retirar na loja, vai retirar no local, passar o endereço na hora que estiver abrindo o grupo, da onde que é o endereço da retirada, para não ter surpresa. Depois que a pessoa comprou, que a pessoa até pagou, a pessoa não sabe como que vai ser. Então, tudo tem que ser tudo muito claro, para evitar depois, né, até do cliente ficar insatisfeito. E aí, preparou o sorteio, definiu o prêmio do sorteio, tirou foto, já entrou no site do sorteador.com.br. Por que eu estou indicando esse site? Porque ele é gratuito. Então, ele, em geral, são até 100 pessoas que ele é gratuito. Depois disso, ele começa a cobrar. Mas, né, pode sortear com número,
ou pode-se também se fazer, ou eu estou indicando o site do sorteador, porque ele é mais fácil de ser feito. Mas eu já vi, né, pessoas fazendo em grupos também. Eu indiquei fazer tipo da live, né, que marca um horário ali. Inclusive, tem uma mentorada que ela vende laços, e o grupo dela funciona muito bem. Antes dela postar qualquer coisa, ela já coloca qual que é a foto, e aí ela faz no estilo de live. Então, quem falar a fruta, só que ela já deixa a foto tirada antes, né, que é uma outra forma de fazer sem ser pelo sorteador, ela já deixa a foto tirada do produto antes e envia essa mensagem, geralmente para uma irmã, para alguém. E aí, ela, quando fala a fruta, ela fala, né, vai falando, as pessoas vão falando, quando sai, ela coloca lá, saiu, e manda o print da mensagem que ela mandou para outra pessoa. Funciona muito bem. Já tem um tempinho que ela está fazendo assim, e tem funcionado muito. Ela coloca nome de fruta, coloca número também, de 1 a 50, de 1 a 100, nome de comida. Então, também tem esse jeito. Se também quiser movimentar o grupo também, né? Não ser um sorteio só. Mas aí o importante é marcar a hora do sorteio. Né? A gente, inclusive, quando eu tinha loja também, a gente também chegou a fazer assim, marcava ali a hora do sorteio, porque isso também já vai ativando as pessoas, de repente a pessoa olhou ali, viu que está cheio de mensagem no seu grupo, ela, já está acontecendo alguma coisa ali, deixa eu ver, para não perder. Mas, para não perder muito foco, como é um dia só de evento, eu indico muito a fazer pelo sorteador no final. Então, não esquecer de confirmar, né, cada pedido com o comprovante de sinal, e aí cumpriu exatamente o que prometeu, né? Então, tudo que for prometido tem que ser religiosamente cumprido, né? Só assim mesmo que vai gerar a confiança, que vai gerar, né, para as próximas vendas, a confiança do cliente. E aí, gente, uma regrinha que ninguém fala, né? Que parece que é uma coisa muito óbvia, que eu acabei de falar, né? Cumpra o que prometeu. Por quê? É a confiança que vai gerar a recompra. Uma venda bem entregue, ela vale mais do que 10 vendas mal feitas. Então, quando você cumpre o prazo, né? Entrega no padrão combinado, na embalagem, com super cuidado, você não está vendendo um doce, você está vendendo uma experiência, né? E ninguém que está aqui não está competindo com o supermercado, não está competindo com o Araújo, né? Com farmácias, não. O que vocês vendem são presentes. Então, principalmente, né? Quando vocês têm aquela compra, né? Que a pessoa vocês cumpriu tudo que prometeram, aquela compra perfeita, a pessoa, além de ter a recompra, ela ainda vai te indicar para outras pessoas, e numa próxima venda, num próximo evento que você fizer, você não precisa mais de convencer aquela pessoa. Ela já te conhece e já está mais do que convencida. Né? Então, gente, prazo é sagrado. Se prometeu, se tiver algum imprevisto, avisa com antecedência para a pessoa se programar, né? E não no dia ou depois. Foto antes de entregar. Não esquecer de tirar foto do produto pronto. Ali você ainda pode usar a foto daquele produto para colocar no seu status, no próprio grupo, falando, olha que lindo que ficou, né? Depois mesmo do evento, porque isso vai gerar desejo em quem não tinha comprado aquele produto. Ou então mesmo, né, se você ainda tiver tempo de produzir mais, ou tiver aquele produto disponível, quem se interessar, já ter mais uma compra. Então, é uma forma ali também de você estar vendendo sem vender. E aí, a pessoa que se interessou, depois que fechou o evento, depois do dia, aí é o preço normal, não vai participar de sorteio, não vai ganhar brinde, nem nada. É a venda normal. E pedir feedback. Por quê? É a prova social, né? É uma prova aonde você tem, né, para depois até postar no status, no Instagram e tudo, como que as pessoas se sentiram quando compraram o seu produto, né? Então, é simples, é só depois que a pessoa, né, passou a Páscoa, então a pessoa recebeu, só perguntar, chegou tudo certinho, você gostou e tal, e ali você também já está gerando também um desejo para uma próxima venda. Gente, então, coloca aí para mim
antes de eu passar para os próximos slides. A Débora colocou, parabéns pelas explicações, obrigada, Débora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu tomar mais uma água aqui, que eu vou só falando. Porque daqui a pouquinho tem o sorteio. Né? Daqui a pouquinho vou fazer o sorteio, já vou contar aqui para vocês o que vai ser. Então, gente, eu vou sortear. Uma pessoa vai ganhar duas coisas. Ela vai ganhar o acesso, né, gratuito do grupo, do produto, né, é um produto digital que chama Grupos que Vendem. Então, ele é todo gravado, né, mas tem o e-book, tem tudo nesse curso. E aí vai ganhar um acesso gratuito e também vai ganhar uma análise profunda do seu Instagram. Né? Ali a gente vai juntar o Instagram com o grupo. Quem já tiver grupo, que quiser a análise do próprio grupo, a gente também pode estar fazendo, eu também posso estar fazendo essa análise. Mas o ideal é que seja do Instagram, né? Para a gente fazer uma análise bem profunda mesmo, com vários exemplos, com várias questões, né? Que pode ser melhorada mais ainda. Então, gente, ninguém comentou nada, e aí, aproveitando, né, antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é a base. Essa é a base, né? É um dia de evento para quem realmente, né, já quer alavancar as vendas, para quem quer fazer uma Páscoa diferente. No grupo, algumas pessoas, né, colocaram que não tinham vendido ainda nada para a Páscoa. A gente sabe aí que faltam, né, 10 dias, mas é agora que já tem que se começar a fazer um movimento e não ficar só esperando o cliente chamar. Ah, que a gente sabe que vai chamar, vai, mas o que você quer vender? Né? Qual o valor que você quer vender? Vocês já fizeram uma meta? Nessa, a gente tem que ter meta até para conseguir cumprir. Então, né, de preferência, pegar do que vendeu do ano passado e colocar a meta que vai ser da Páscoa. Sempre, né, pelo menos 15% a 20% a mais. Se você tem condições de produzir mais ainda, por que não? Né, até mais do que 20%. Então, gente, esse daqui é só a base mesmo. Quem quiser, né, um acompanhamento, quiser mesmo gerar a previsibilidade de vendas diárias, tanto no grupo de WhatsApp ou no Instagram, quem quiser depois também saber como que é realmente uma live que vende, como fazer e tudo, eu tenho também a mentoria, né? Eu vou falar rapidamente aqui. Eu tenho 2 tipos de mentoria, que é a Start, Base e Ouro. Essa daqui, inclusive, hoje ela está no valor de 957. Quem quiser aproveitar, tá? Quem quiser fechar hoje, eu consigo fazer, né? Que foi da primeira turma, o valor de 897 ou 12 de R$ 97, tá? Essa oferta é só para quem fechar ainda hoje, amanhã volta para o valor normal. E aí é para quem quer realmente, né, vender através de método, vender através de ter previsibilidade, não ser um dia só de venda, né? Fazer aí tanto o WhatsApp quanto o grupo trabalharem, né, a seu favor e tudo, principalmente de forma orgânica. E a segunda é a Digital Ouro, né? Também essa Start, ela é o início da mentoria principal, que é a Digital Ouro. E aí também, né, essa daqui vai englobar tanto o Instagram, aqui a gente já tem aula de algumas aulas já, a partir do TikTok também é uma ferramenta aí de vendas, principalmente através das lives. E aqui a gente vem para conteúdos que vendem, vem com a forma, né, correta de postar no Instagram e tudo. E aqui é a mentoria completa mesmo. Hoje o valor dela é R$ 4.997 ou 12 de 497. Aí quem quiser depois mais informação, principalmente da Digital Ouro, né, da mentoria principal, me chama, tem uma apresentação, tudo explicadinho direitinho. A mentoria Digital Ouro, ela dura em torno de 17 semanas, tá? E a Start Base Ouro são 45 dias.
Então, depois, quem quiser se aprofundar, e tudo, gente, esqueci de falar, é personalizado do seu negócio. Aqui não é aula gravada, não é aula... a gente faz uma personalização de cada negócio. Então, eu não tenho, nem consigo ter muitas vagas, né, porque a gente vai estudar o seu negócio, a gente vai estar ali com encontros praticamente semanais. Então, não deixa passar essa oportunidade. E aí, gente, bora lá para o sorteio. Faço questão de fazer pelo sorteador, né? Até para vocês verem na prática como que funciona. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou compartilhar a outra tela, que é a tela do sorteador. Eu já coloquei aqui, já deixei na tela, que é por sorteio de nomes e listas, né? E aí, lembrando, vai ser uma pessoa que vai ganhar tanto o acesso ao grupo, né? Acesso ao curso, grupo que vende, e também a análise de posicionamento profunda do seu Instagram. Então, deixa eu ver quem está aqui. Charles, a Janaína, a Célia, a Aline, a Elaine, deixa eu ver aqui quem mais que eu não estou lembrando. A Débora e a Sandra. Então, deixa eu voltar lá. Gente, esqueci de alguém? Débora e Sandra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que o outro é o Beto.